propostas e como que nós vamos agir para tentar atingir as nossas propostas. Essa é a reunião inteira, né? Aí depois a gente abre a pergunta, quem quiser também, se o momento for adequado, que não pode perder, pode fazer pergunta também, tá? Se não quiser perder o momento. Mas eu falo assim, a nossa chapa, ela tem o nome Mudar para Avançar, e isso vai ficar bem claro. E o sobrenome dela é Democracia, Independência e Transparência, e isso vai ficar bem claro também por quê. Ela é uma chapa, ela é composta por colegas de quase todas as unidades, as diversas regiões do estado de Minas Gerais, né? Porque a gente acha que a gente tem que ter essa capilaridade, né? Porque o estado de Minas Gerais ele é muito grande e em um mês a gente não conseguiu correr o estado inteiro, então o ideal é que a gente tenha colegas espalhados que nos facilite essa comunicação. Então nós temos uma chapa e ela é formada por 2 colegas da Zona da Mata. A Zona da Mata ela abrange um grande número de cidades que tem delegacia fiscal. Então, ela é formada por 2 colegas da Zona da Mata, um de Juiz de Fora e um de Muriaé. Nós temos 2 colegas do Triângulo, porque se a gente tem um de Uberaba, a gente não pode deixar de ter em Uberlândia e vice-versa. A gente brinca, né? Uberaba e Uberlândia tem que estar sempre representado. Então, um é de Uberaba e o outro é de Uberlândia. A gente tem 2 colegas do sul de Minas, porque também abrange uma área geográfica muito grande, muitas unidades. Então, a gente tem um colega de Pouso Alegre e outro de Poços de Caldas. E a gente tem a região metropolitana de Belo Horizonte e Contagem. Aqui no norte, nós não temos uma representação por falta de espaço na chapa, né, gente? Porque a gente está sempre em contato. Mas por falta de espaço de colocação e porque o número de unidades é menor, né? É basicamente localizado em Montes Claros e Montes Claros, né? Então, é por esse motivo. Então, a gente tem uma chapa muito preocupada com a localização regional e com a diversidade das várias situações funcionais na secretaria, os vários concursos representados. E, ao mesmo tempo, equilibrada entre aposentados e pessoal da ativa. Né? Hoje a gente tem um quadro até de aposentados maior do que o pessoal da ativa e a nossa chapa procurou isso, até mesmo porque muitos de nós estamos às vésperas da aposentadoria. Né? Então, a chapa nossa ela é muito equilibrada, é quase meio a meio aposentados e ativos. Essa é a composição da chapa. A nossa chapa ela é vista como chapa da oposição, porque a outra chapa ela se coloca como chapa da situação. Então, se a outra chapa é a chapa da situação, nos cabe ser a chapa da oposição. Mas eu nem uso esse nome. Eu nem uso esse nome de chapa da oposição, porque as nossas propostas, elas são muito semelhantes às propostas da outra chapa. Se a gente verificar, é uma ou outra diferença. Então, as pessoas perguntam, mas vocês são oposição a quê? A quê? Por que é uma chapa de oposição? Se nos denominam assim. A gente vai mostrar que a gente é oposição ao modo de agir, a maneira como a chapa da situação que representa uma gestão, né? Então, a maneira como essa gestão tem atuando à frente do sindicato para levar as nossas demandas. Então, a oposição é essa, não é em relação às propostas. Mas a gente autodefine chapa como chapa da alternância. Né? Nós gostamos de chamar chapa da alternância. Por quê? Quem está lá já está há 6 anos e quer ficar mais 2. Seriam 8 anos com as mesmas, mudando uma ou outra pessoa, mas com as mesmas pessoas seriam, então, agora substituídas pela chapa da situação. E a alternância, gente, ela é pressuposto de uma democracia. A democracia, ela pressupõe alternância. Então, é salutar a toda instituição, seja sindicato, secretaria, é salutar a alternância de gestão. 8 anos é um tempo muito longo que, se a outra chapa ganhar, vai completar 8 anos, para que não haja alternância à frente de uma instituição. Então, por isso que a gente se coloca como chapa da alternância. E por que a gente se coloca como chapa da alternância?
porque nós estamos empacados. A principal demanda da nossa categoria, que é a incorporação de 6.000 pontos GEP, nós estamos empacados com essa pauta desde 2006, que foi quando a categoria fez uma Assembleia Geral e decidiu que sim, que a gente queria lutar pela incorporação de 6.000 pontos GEP. Nós somos empacados, nós estamos em 2016, desculpa. Nós estamos em 2023, então nós temos 7 anos onde essa pauta não avançou. Não avançou. E aí, quando a gente está empacado numa negociação, a primeira coisa que a gente faz é mudar o interlocutor. É preciso mudar o interlocutor. Né? Esse interlocutor que está aí, ele já fez o que ele conseguia fazer e não deu resultado. Então, é preciso mudar o interlocutor. E depois que muda o interlocutor, é preciso mudar as formas de interlocução. Porque se a gente continuar fazendo igual, a gente vai chegar até onde a gente chegou nesses 7 anos. O interlocutor do lado de lá já mudou. Essa pauta ela foi aprovada no governo do PT. Não conseguimos durante o governo do PT. Entramos no governo do Lula e continuamos não conseguindo. Então, está na hora. O interlocutor lá já mudou, a gente não avançou. Então, está na hora de mudar o interlocutor do lado de cá, para a gente ver se a gente consegue avançar nessa pauta. Então, é isso. Sobre a nossa chapa, por que nós somos a chapa da alternância? Eu falo dos outros, né? Falo dos colegas. A gente parte do princípio que as pessoas nos conhecem, mas nem todo mundo me conhece. Sou Deliane, né? Eu fui presidente do Sindifisco em 2014 e 2015. Antes disso, eu fui diretora da AFENG, né, por 2 gestões lá. Depois disso, depois do Sindifisco, eu fui membro do Conselho Curador da Fundafeng, também por mais 2 anos. Então, eu tenho, assim, vários anos na Fazenda, trabalhando com, ou para, ou pela, as entidades nossas, seja associativa, seja o plano de saúde, seja o sindicato. Né? São 6 ou mais anos nessa seara. E, dito isso, que eu fui diretora da AFENG e membro do Conselho Curador da Fundafeng, eu queria aqui deixar por terra, cair por terra, a primeira fake news que nos foi imputada nessa campanha. Né? A primeira inverdade que nos foi imputada nessa campanha. De que esta é a chapa que trabalharia em desunião com a AFENG. Ou que essa é a chapa que não faria parceria com a AFENG. Em momento nenhum isso foi verbalizado por nós, em nenhum momento. E nós estamos fazendo o mesmo discurso desde a primeira unidade. Então, em nenhum momento isso foi verbalizado. Isso seria uma situação impossível de acontecer, seja pela minha história na AFENG, seja pela admiração e respeito que eu tenho pela instituição, né? Eu trabalhei lá dentro, eu conheci a potência que a AFENG é, a organização, a disponibilização de tempo para a categoria. Então, isso seria impossível. É uma fake news que jogaram e a gente vê que algumas unidades pegaram e a gente faz questão de desarmar isso em todas. E se não bastasse tudo isso, eu sou filha de auditor fiscal aposentado, já falecido, e frequento a AFENG desde que eu tinha 10 anos de idade. Eu posso dizer que eu sou associada à AFENG desde os 10 anos de idade. Ia lá na feijoada aos sábados, continuei. Minha mãe é pensionista, tem uma associação na AFENG e eu tenho outra. A gente poderia ter uma só, pelo plano, mas a gente tem 2. Ela é e eu sou. Né? Então, eu queria dizer isso, é uma verdade. A nossa chapa sofreu várias fake news ao longo do caminho e essa é uma delas que eu queria deixar por terra. A outra é que nós somos uma chapa de uma pauta só. Como a gente fala muito da incorporação de 6.000 pontos da GEP, mas essa chapa só fala isso, só tem isso como pauta. Também não é verdade, vocês vão ver aqui. A gente sabe que se a gente incorporar 6.000 pontos da GEP, a gente vai deixar a categoria mais coesa, né? Todo mundo mais em igualdade de condição, e nós vamos mostrar por quê, e a categoria mais satisfeita, os aposentados mais tranquilos, para que a gente possa brigar por outras pautas. É por isso que a gente vê essa pauta como pauta principal. Queremos dar à nossa chapa essa característica, porque, em caso de vitória de uma chapa de oposição
que fala de incorporação de 6 mil pontos GEP a mais de um mês, em caso de uma vitória, isso vai passar um recado muito claro para o secretário de Fazenda. Olha, a chapa de oposição ganhou e ganhou com essa pauta. Então, a categoria quer essa. A categoria quer, né? A categoria quer muito que essa pauta seja resolvida. Então, é isso. Nós vamos falar muito aqui, tá? E depois a gente vai falar das nossas outras propostas. Quando a gente falar da GEP, eu vou falar da justiça salarial, né? Como que o atendimento a essa pauta vai trazer justiça salarial. E o Modesto vai falar como que o atendimento a essa pauta vai trazer segurança jurídica, que são os dois pontos. Eu vou terminar aqui. O Modesto vai se apresentar e vai falar por que nós resolvemos tentar essa empreitada. Bom dia a todos de casa ou de trabalho, né? Bom dia a todos que estão aqui. Eu sou o Luiz Eduardo Modesto, já aposentado, e fui diretor do Sindifisco nas duas primeiras gestões do Lindolfo, lembra bem. E o meu papel naquela oportunidade era o trabalho de bastidor, de trabalhar a relação, a uniformização de discurso, a estratégia com os cargos comissionados, com a alta cúpula, depois, no outro nível, na antessala do governador e nos gabinetes da Assembleia Legislativa. Esse é o meu papel, é o que eu soube fazer, eu aprendi a fazer e é o papel que eu me disponho a fazer agora. Antes de falar por que nós estamos aqui, quero dizer o seguinte: todos fiquem tranquilos em casa, no trabalho e aqui, e que nenhuma das duas chapas tem viés político partidário. Não existe partido político por trás. Em ambas as chapas, o partido é a categoria. Tá? Segundo, deixar claro que não haverá revanchismo da nossa parte. Nós estamos quebrando pau agora, faz parte do processo eleitoral. Os nossos adversários são vitrine, estão aí há 6 anos, vão ganhar pedrada mesmo, faz parte do processo. Se a gente ganhar daqui a 2 anos, seremos nós. Mas terminou a eleição, vida que segue. Terceiro ponto, nós não nos preocupamos, ao montar a chapa, em sermos hegemônicos. Ter candidato na chapa, candidato para o Conselho Fiscal, candidato para o Conselho de Ética. Não nos preocupamos. E, depois que está o resultado, nós vamos ver que os nossos adversários legitimamente se preocuparam com isso. E aí nós falamos, e agora? Diante disso, o que nós vamos fazer? Não vai nada, vamos olhar os nomes para fazer uma avaliação e ver como que a gente inclui isso na campanha. E aí nós identificamos um nome de um colega que é uma candidatura independente, uma candidatura definida pelos colegas de Uberlândia, né? Então, ele é uma candidatura independente, não está vinculado nem uma chapa nem a outra, é o Carlos Roberto dos Santos. Então, eu peço o voto de vocês a ele, porque necessariamente os outros 2 componentes do Conselho Fiscal após as eleições, pelo menos 2, serão vinculados aos nossos adversários. Então, é salutar que haja esse menor desequilíbrio na composição do Conselho Fiscal. Então, Carlos Roberto dos Santos, que é o candidato que a gente pede voto. Agora eu vou falar por que nós estamos aqui. Durante esses 6 anos, vieram se acumulando, a nosso ver, ações e inações que indicam falta de democracia, falta de independência e falta de transparência da gestão que está aí. E eu vou falar agora sobre a falta de democracia, reportando um período mais recente. No finalzinho de 2021, início de 2022, um colega nosso, Jaime Valente, aposentado de Poços de Caldas, preocupado com a insegurança da GEP, criou um grupo chamado Incorporação Já. E esse grupo de SAP. Esse grupo cresceu, chegou a ter mais de 300 colegas. E, num dado momento, esse grupo o nosso colega Edson, candidato a diretor jurídico, tinha produzido uma cartilha sobre a insegurança da GEP, mostrando o histórico que denota uma insegurança da GEP. E esse documento ficou pronto na sua primeira versão. Esse grupo de WhatsApp fez um manifesto com 355 assinaturas virtuais, solicitando que a administração do sindicato, que até então não tinha tratado da incorporação da GEP,
mesmo tendo recebido lá em 2018 a incorporação parcial da GEP como a única tarefa que nós estávamos colocando no colo deles, para que a direção sindical, diante desse manifesto de 355 colegas, recebesse uma comissão desses 5 para discutir o documento, para nivelar entendimentos sobre eventual insegurança da GEP ou não, e havendo a uniformidade de entendimento que há uma insegurança latente, crescente, que então, com o comando da direção sindical, eu deixei bem claro para o Edinho, quando eu fui lá entregar o manifesto, que se fizesse o que já estava definido lá de trás. Infelizmente, no mesmo dia que foi recebido, protocolado o manifesto, dia 25 de março do ano passado, a direção sindical soltou um editorial dizendo que aquele movimento era de 5 ou 6 AFs de oposição, isso está documentado, está no informe, lá pode olhar, 25 de março, 5 ou 6 AFs de oposição que não conseguiram formar uma chapa e estavam ali enchendo o saco. Foi isso. O grupo ficou indignado, porque tratar 355 como 5 ou 6 e de oposição é duro. Mas o grupo assimilou o golpe e falou, e aí, o que nós vamos fazer? Aí falamos, bom, a gente estava tentando pelo caminho do consenso, de trabalhar em parceria. Sobrou o quê? O estatuto, para a gente forçar a discussão. Aí o mesmo grupo fez, meses depois, com base no estatuto, fez um requerimento de AGE, com 202 assinaturas conseguidas de um dia para o outro. Quando se tomou decisão num dia, no outro dia já tinha as 202 assinaturas, aí é formal, aquela coisa que o pessoal manda, e requerendo, nos termos do estatuto, que se fizesse uma AGE para discutir a questão. E, apesar de só precisar de 90, nós conseguimos 202. Formalizamos os termos do estatuto. O que a diretoria fez? Nada. Ignorou o estatuto e desrespeitou esses 202 colegas, e eu entre eles. Então, é o segundo ponto da falta de democracia. E o terceiro, que é muito duro também, é o seguinte: o CD, o Conselho Deliberativo, é o principal órgão coletivo de uma entidade representativa, que é nele e só nele que há um nivelamento, há um diálogo entre diretoria e a base, através dos seus representantes locais, e onde ali se uniformiza entendimentos, há o tete-a-tete, a ideia de pertencimento, e as coisas acontecem de forma que represente a todos. A AGE só decide, mas onde se discute a categoria, os rumos da categoria, não se... Por isso que o nosso estatuto prevê a realização de pelo menos um CD a cada trimestre. E nós temos o seguinte: nos 6 anos da atual gestão, porque é a mesmo modelo de gestão, nós deveríamos ter tido, então, pelo menos 24. Certo? Nós tivemos apenas 8. E desses 8, só um tratou da incorporação parcial da GEP, que era a única tarefa que esses colegas tinham. Então, no campo da democracia, esses 3 fatores demonstram, fundamentam o que nós estamos aqui. O que aconteceu a partir daí? Esse grupo, a atual gestão, esse grupo que está lá no sindicato, apesar de ter feito essas atitudes que dão conotação clara de falta de... ali, apareceu agora. De falta de democracia, eles, pressionados por esse movimento externo, eles resolveram entrar nessa seara da incorporação. No 5º ano, ano passado, é que eles foram entrar nisso. Aí correram lá nas autoridades, ela tem, vai mostrar para vocês os documentos, a Deliane vai mostrar, correram nas autoridades e começaram a receber seguidos não. Não. Setembro do ano passado para cá. E por quê? Porque simplesmente foram despreparados conversar com o interlocutor do outro lado. Eles não mobilizaram a categoria para criar um clima na base que fortalecesse tanto a posição do sindicato quanto a posição da alta administração. Eles não fizeram a parceria de gabinete lá, certinho, com os nossos colegas da alta administração, porque eles são nossos colegas, têm parte nesse processo. Eles não calcularam o impacto financeiro
que isso representaria para ir conversar. O impacto à época era 0,04% das despesas de pessoal do Estado. Hoje ele é 0,03%, caiu. E não levaram isso, ou seja, não montaram uma série de argumentos para ir conversar com o governo. E aí, o que aconteceu? Receberam seguidos não e não reagiram, porque não tinha uma base por trás. Eles foram em nome deles. Os interlocutores não viram uma categoria mobilizada por trás deles. Então, eles chegaram enfraquecidos, saíram mais enfraquecidos ainda e nos enfraqueceram a todos. Nós demos um passo para trás enquanto categoria. Era melhor não ter ido, se estava despreparado. Esse é o fato concreto. O Danilo é um gentleman, não sei se ele esteve aqui, é um gentleman, eu nunca cheguei a tomar um cafezinho com ele, mas já ouvi, e ele é um gentleman. Mas ele não está cumprindo um papel primordial nesse processo de campanha, que é defender a gestão. É defender. Nós estamos desde o início, porque eles são vitrine nesse momento, eu já falei, nós estamos desde o início tecendo as críticas, certo? Que no fundamento, em cima de fatos concretos, não é opinião. E ele se furta a discutir isso. Então, é algo que a categoria tem que refletir. Na minha opinião, e já está incorporado ao discurso da chapa, porque essa é uma fala inicial minha, a categoria está diante de um plebiscito. Nós temos um modelo de gestão que está aí há 6 anos, que fez ou deixou de fazer aquilo que a campanha está trazendo à tona, das 2 chapas, né? E a categoria está tendo uma oportunidade de dizer se concorda com esse modelo de gestão ou se não concorda com esse modelo de gestão. O momento de mudar, na minha opinião, é agora. Se a gente não mudar agora, a gente não consegue mudar mais. E vai ser esse modelo que está aí. Então, tem que ter essa visão crítica desse modelo, analisar a médio e longo prazo, cada um na hora de votar, se não está na hora de botar a mão nessa cumbuca e falar, então, vou mudar, está na hora de mudar. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, está na hora de mudar para avançar. Certo? Deixa eu ver o que é mais que da minha colinha aqui que vale a pena falar. Nesse momento, sem passar. Hein? O Modesto estava falando ali, todas as vezes que era necessário ter um CD, né? Não teve, denota falta de democracia. As assembleias também não teve, né? Não teve a gente. E dá os repetidos nãos, ou da falta de ação para buscar essa pauta de incorporação de 6.000 pontos G, ou dos repetidos nãos. Eu vou mostrar. A nossa fala é embasada. Eu vou mostrar isso para vocês. E eu vou embasar também o desejo de parceria com a FIM. O desejo de parceria com a FIM, eu, quando fui convidada para ficar na chapa, minha primeira atitude foi me reunir com a ex-diretora da FENG e telefonema para um diretor e falar, indiquem para a chapa quem vocês quiserem. Porque a gente sabe, a gente está ciente que, neste momento, a gente precisa trabalhar todo mundo junto. Então, em um telefonema, em uma reunião, eu falei assim, olha, indiquem para a chapa quem vocês quiserem. Né? Não teve indicação, e aí a gente partiu, vamos montar a nossa chapa. Então, esse é um embasamento, né? E aí tem um outro embasamento disso tudo que ele falou, né, gente? Porque papel aceita tudo. Tá lá, estou lutando pela JEP. E aí, eu tenho aqui em minhas mãos... desculpa, gente, aí de casa. Eu tenho aqui em minhas mãos todos os informes sindicais quando o sindicato se reúne com uma autoridade. E o que eu chamo se reunir com uma autoridade? Se reunir com uma autoridade é secretário de Fazenda, ou subsecretário de Fazenda, ou secretário adjunto de Fazenda, ou a CEPLAG. Por que só essas? Porque essas essas autoridades são as que têm as condições de nos ajudar a implementar a nossa pauta. A gente tem que chegar lá, conversar com eles, convencê-los com argumentos e com dados para que eles nos ajudem nessa questão. Então, eu tenho aqui todos. Eu vou começar lá, estava tentando colocar aqui na ordem, vou começar lá em 2018, tá? A pauta é de 2016. O Sindifisco se reuniu com os
Secretário de Fazenda, que na época era o José Afonso Bicalho. A incorporação de 6 mil pontos de EP não foi levada. Tem IPCA, tem férias prêmio e tem concurso público. Não tem. Aí, em setembro de 2018, nova reunião com o secretário de Fazenda. Não foi levado. Aí nós chegamos em novembro de 2018, nova reunião com o secretário de Fazenda. Aí os assuntos foram retirada do IPCA e publicação de metas de ajuda de custo. Isso é porque a gente tinha um assunto que era incorporação de 6 mil pontos desde 2016. Passamos para 2019. Aí já é o Oswaldo, secretário adjunto. A pauta da incorporação não foi. Férias prêmios, conversão de férias prêmios. Passamos para 2020. Isso aqui, gente, eu gosto de falar que é 100%. Sim, eu só não digo que é 100% porque eu posso ter comido mosca em algum. Agosto de 2020. Secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levi. Não se levou a pauta da incorporação. Aí vem secretário de Fazenda novamente. Não se levou a pauta da incorporação. 11 de janeiro de 2022. Secretário adjunto, Luiz Cláudio Gomes. Não se levou a pauta da incorporação. Então, quer dizer, a gente tem um sindicato, que é um representante da categoria, a categoria define que essa é a pauta principal e a pauta principal não é levada. 11 de fevereiro, discutiu-se o secretário de Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, já era o Luiz Cláudio Gomes, secretário adjunto. Discutiu-se ponto JEP, quinquênios e concurso público, mas não se discutiu a incorporação. Aí nós passamos para junho. Em junho de 2023, não vou chegar nisso ainda não. Em maio de 2022, a gente criou um grupo que chama Incorporação Já. E esse grupo ele está fazendo barulho, está fazendo muito barulho por essa pauta. E aí, em maio de 2022, por pressão desse grupo, foi a primeira vez que se levou a pauta da incorporação, uma pauta que vem desde 2016. E aí, a partir de maio de 2022, a pauta é levada com uma série de nãos. Levou-se, recebeu não. Aí levou de novo, tem outros aqui de 2022, foi não. Março de 2022, e aí continua. Aí a questão é, eu falo assim, nós vamos levar não? Nós vamos levar não. Né? A gente não vai chegar lá e pedir, você tem um rostinho mais bonito, aí você vai, não, nós vamos levar não. A questão é, o que a gente faz depois que a gente recebe um não? A gente volta para casa e cruza os braços, e aí para que serve o sindicato? Ou a gente convoca a categoria, convoca os representantes, o que nós vamos fazer agora? Como que nós vamos reagir? Então, aqui, gente, eu não vou falar todos, mas é de 2018 a 2023. Ou é não, ou não se levou. Mas aí, em março de 2022, aconteceu a discussão do reajuste do funcionalismo público, em março de 2022. Nesse momento, tentou-se uma emenda Jabuti, um substitutivo do projeto de reajuste do funcionalismo público, que incorporava, colocava, né, a pauta da incorporação de 6 mil pontos. Uma emenda Jabuti. É claro que iria cair. Esse projeto ele tem que ser de iniciativa do governador. Então, é claro, mas tentou-se, assim como outros sindicatos Sinfaz também tentou. Mas eu gosto de falar desse daqui, é porque existe uma propalada divulgação da articulação política, né, da gestão atual, que eu acredito ser verdade na quantidade. Eu acho que estão mesmo, mas na qualidade ou nos resultados, eu tenho minha dúvida. Por quê? Para uma emenda Jabuti ser anexada a um projeto de lei, precisa de assinaturas de deputados. E nós conseguimos uma. Dos 77 deputados da Assembleia, a gente conseguiu uma. Mesmo com toda essa quantidade de trabalho legislativo que falam que está sendo feito, a gente conseguiu uma assinatura, que foi do deputado João Magalhães, que agora ele é um árduo defensor do regime de recuperação fiscal. Nossa, árduo defensor. E quando eu falo isso, é o seguinte, o outro sindicato da Fazenda, ele conseguiu 8. Nós conseguimos uma, ele conseguiu 8. Mas, além de ter conseguido 8, nós vamos mostrar aqui como que ele vem ocupando os nossos espaços. Em todas as situações, na política, na mídia, na imprensa, tal. Quem tem o hábito, como eu, de entrar no site deles, ver como eles estão ocupando o espaço que anteriormente era nosso.
Então, é isso que a gente tem que pensar que aconteceu ao longo desses anos e que eu acho que a gente teve a pandemia, teve depois o home office e a gente não veio percebendo o que está acontecendo, né? Então, ali eu mostrei que tentou-se, através de um menino do Jabuti, que quem conhece o processo legislativo tinha certeza que ia cair, mas é uma boa propaganda, vamos dizer assim, né? Saiu, ficou bem no enfoque, vamos dizer dessa maneira. Aí veio o ano de 2023, mais nãos, mais uma série de nãos, e sem reação adequada. Aí eu gosto de ressaltar esse daqui é de dezembro de 2022. Eu vou ler. Foi uma reunião com o secretário Gustavo Barbosa. O secretário pontuou que a gestão sindical do Sindifisco foi extremamente exitosa, tendo avançado em todas as reivindicações, e citou como exemplo a publicação do reajuste do ponto JEP, algo que está em decreto, e eu vou mostrar que nós estamos com 4 anos judicializados de reajuste do ponto JEP, algo que não se judicializava antes. A gente custava a receber, a gente recebia ali por volta do mês de abril, março, mas a gente sempre recebia os retroativos. Nesses últimos 6 anos, nós estamos com 4 anos judicializados de retroativo, né? Mas o secretário falou que foi exitoso neste ano aqui o reajuste do ponto JEP. O pagamento dos salários no 5º dia útil, olha os êxitos. E a realização do concurso A. Esse eu realmente considero um êxito, porque era uma mão de obra necessária, a gente estava precisando, e eles vão ser muito bem-vindos. Mas em relação aos outros dois, está me parecendo aquilo de criar dificuldade para vender facilidade. E a gente está embarcando nisso e escorregando nessa casca de banana. Olha quais foram os nossos êxitos na visão do secretário. Reajuste do ponto JEP e pagamento no 5º dia útil. Foi uma gestão extremamente exitosa e a gente escorregando nisso, né? Caindo nessas cascas de banana, demonstrando cada vez mais a força que a gente está deixando de ter. Mas não era nem isso que eu queria falar. O secretário observou que se há algum tempo indagassem a sua posição em relação à incorporação, ele se mostraria contrário a essa reivindicação, mas afirmou que vem refletindo melhor sobre o tema, maturando a questão, e em breve dará um retorno sobre o pleito, positivo ou negativo. Essa é a primeira vez, lá em dezembro de 2022, que o secretário passa a admitir a hipótese de incorporar 6.000 pontos JEP. E o que a gente fez depois? Não foi convocado um CD, não foi convocada uma assembleia, não foram feitas reuniões nas unidades. A gente simplesmente não aproveitou esse momento aqui, que o secretário estava possibilitando uma mudança de rumo, e a gente não fez nada. Não fez por quê? Porque o sindicato não convocou, né? Então, são essas as coisas que eu quero demonstrar que a gente não sabe se a gente consegue. Todo mundo fala, é difícil, mas para a gente ver se a gente consegue, a gente tem que tentar, né? E tem que tentar com vontade. Sobre a democracia. Eu estou aqui com... gente, é o seguinte, nós somos a chapa que está querendo entrar. A nossa função aqui é apontar onde a gente viu o erro, né? A função da outra chapa é mostrar o que eles conseguiram. Então, eu vou pedir um pouco da paciência de vocês, porque isso aqui é crítica, né? Não é ofensa, como eles estão querendo falar, é crítica. E é uma crítica visando melhorar no futuro. Não tem nada de ofensivo, nós estamos criticando. Aí eu estou aqui em mãos o estatuto. E o estatuto aqui, onde que está amarelo, são todas as vezes que o estatuto foi desrespeitado. Inúmeros artigos do estatuto foram desrespeitados. Para mim, que foi presidente científico, a mera desobediência do estatuto da entidade já é motivo para alterar a gestão. Para nós que somos auditores fiscais, a desobediência de um estatuto já é motivo para alterar a gestão. Só isso, como se não bastasse todos os outros. E o estatuto foi desrespeitado inúmeras vezes. Tem por finalidade manter a categoria mobilizada em defesa de seus interesses. Isso é subjetivo, não vamos nem levar isso em consideração, né? Mobilizou, não mobilizou? Eu acho que não mobilizou, mas vamos ver os outros. Estimular a organização da categoria nos seus locais de trabalho. Há quanto tempo a gente não recebe um comando de mobilização?
Quanto tempo a gente não recebe um comando de organizados fazer um abaixo-assinado para levar aos nossos chefias imediatas? Tem anos que isso não acontece e a gente está perdendo como que era antes. Mas vamos um outro aqui. A Assembleia Geral se reunirá por convocação de 5% dos filiados. O Modesto falou que a gente fez uma convocação de 10% dos filiados. O sindifisco pegou a convocação, aquela lista de assinaturas e engavetou. Se a gente não falar isso aqui agora, no momento da campanha, ninguém sabe que isso aconteceu, mas isso aconteceu. Na minha gestão, eu sofri essa cláusula aqui, ó, esse artigo do sindicato. Eles estavam desgostosos e pediram uma Assembleia Geral. E a Assembleia Geral foi realizada. Por quê? Porque é uma regra de estatuto. Mesmo sabendo que eu ia apanhar para caramba naquela Assembleia. Mas foi realizado, porque é uma regra do estatuto. Né? E nessa gestão, não. Eles simplesmente pegam e engavetam. E aí tem outros, tá? Eu vou citar só mais um, mas tem um monte de artigos desrespeitados. Mas esse aqui. O Conselho Deliberativo se reunirá pelo menos uma vez por trimestre. Não aconteceu. Compete ao Conselho Deliberativo cumprir e fazer cumprir o presente estatuto. Se o Conselho Deliberativo não é convocado, e se cabe ao Conselho Deliberativo fazer cumprir o estatuto, a gente fica sem ter a quem recorrer. Vai recorrer a quem? E é por isso que a gente está aqui hoje nessa chapa. É por esse motivo que a gente está aqui hoje. Para conseguir falar isso que a gente está falando. Vou começar aqui a falar, então, da JEP, na sua parte de injustiça salarial. Né? O colega perguntou qual que é a justificativa para não se levar a JEP em todas as reuniões feitas com essas autoridades que eu citei. Qual seria esse motivo? Medo de opinião? Eu vou dar minha opinião pessoal, que é a única coisa que eu posso fazer é dar minha opinião pessoal. Eu vou falar assim, é uma pauta difícil, que carece de uma organização extrema, tá? Através de CD, através de GE, através de contato com as pessoas. E pautas difíceis, você vai sim receber negativas antes que você consiga concretizá-la. E aí, não se levou por quê? Só se levou por pressão, porque essas negativas, elas dão a impressão de derrota. Vão levar só aquelas pautas que a gente sabe que vão ser realizadas. O pagamento no quinto dia útil. Ou o reajuste do ponto JEP. Entendeu? Opa, ganhamos aqui o reajuste do ponto JEP. E aí, tem poucas pessoas que têm a consciência política de saber, mas esse reajuste do ponto JEP está em decreto. Já está em decreto. O que a gente ganhou aqui? O cumprimento de um decreto? Né? São poucos. Deixa eu fazer um contraponto à minha presidente. A pergunta já foi feita em outra unidade e eu te respondo assim. Por que eles não fizeram? Eu digo o seguinte. Eles, nos primeiros 2 anos, eles não fizeram ou porque não queriam, talvez embasado intimamente nessa linha de raciocínio, ou porque efetivamente se consideravam despreparados para tal. Agora, a partir do 3º ano, do 2º mandato, a culpa tem que ser dividida com todos. Todos nós deixamos a coisa correr frouxa. Não pressionamos. Desculpa de pandemia, não sei o quê, mas nós estávamos cientes de que esse era o papel deles, e aí a gente já tinha que ter começado a fazer pressão. Nos 2 primeiros anos, a culpa é exclusivamente deles, de lá para cá é nossa também. E aqui a gente está aqui exatamente para tentar cortar isso e mudar o... A gente tem essa democracia aqui, viu, gente? A gente discorda um do outro ao vivo. Aliás, eu discordo dela quando ela falou que nós vamos receber seguidos, não. Eu vou explicar depois, nós não vamos receber seguidos, não. Não vamos receber um não. A realização da Assembleia, de 10%, naturalmente, seria algum tipo de mobilização e levar vontade nesse sentido. Perdeu-se, na verdade, uma oportunidade. Não se pensou em socializar essa questão, porque se é uma regra de estatuto, vocês tinham uma lista de 10% da categoria salário, seria o caso de se recorrer ao judiciário para obrigar o sindicato a fazer essa lei na época. Deixa só. O colega está perguntando
Primeiro, ele fez um comentário que a realização da Assembleia Estatutária seria uma oportunidade muito grande de demonstrar ao secretário de Fazenda que a categoria estava mobilizada no sentido de alcançar a incorporação da JEP. Ele fez primeiro esse comentário que se perdeu essa oportunidade. E segundo, já que é uma regra estatutária, se a gente não pensou em judicializar essa questão da não realização da Assembleia. Com relação a aproveitar o momento e realizar, é aquela história. Se a pessoa tem um nível de vaidade muito grande, essa Assembleia não se prestaria esse papel do ponto de vista dele, porque era uma Assembleia imposta a ele, a direção. É diferente quando parte dela própria, e essa seria imposta. Tá? Só fazendo esse corte. Segundo aspecto é com relação à judicialização. Esse grupo em corporação, toda vez que precisa de dinheiro para fazer camiseta, para o que for, bandeira, faixa, inclusive judicializar, esse grupo se cotiza. Na hora. R$100 de cada um. Então, houve a contratação de uma advogada que judicializou. Mas nós colocamos de lado porque a gente precisava foco. Isso está rodando. Não sei os efeitos. Porque chegou o momento da campanha eleitoral e a gente tinha que realmente, quer dizer, pré-campanha eleitoral, a gente tinha que realmente discutir mais sério. Em vez de ficar só reclamando no Zap, a gente precisava agir. Então, essa coisa foi de lado. Mas foi judicializado. Tá? Mas não cumpriria esse papel que você falou de mostrar força, quer dizer, do ponto de vista de quem teria que convocar, porque é contra ele. Entendeu? E aí eu vou começar a falar aqui agora da justiça salarial. Né? Por que eu vou falar de justiça salarial? Porque eu sofro a injustiça salarial da não incorporação de 6.000 pontos JEP há muito tempo. Muitos de nós que não temos ou quinquênio cheio ou ADS cheios, né? Que seriam quinquênios e ADS cheios, que incidem também sobre a parcela JEP, nós sofremos essa injustiça salarial desde 2006, pode ser desde 2003, quando essa incidência deixou de acontecer, ou foi minimizado um pouco em 2006, quando houve a última incorporação de alguns pontos da JEP. Mas eu sento entre dois colegas, isso é um caso real, 2 colegas, um da direita e um da esquerda, a mesa minha fica no meio. E esses 2 colegas são contemporâneos e eles tiveram a sorte de ganhar a ação dos quinquênios cheios. Nós trabalhamos com o mesmo tipo de trabalho que são os expedientes. Todos os tipos de expedientes chegam para nós 3. Nós recebemos ao início de cada trimestre a mesma quantidade de processos. Nós trabalhamos o mesmo número de horas, no mesmo local, sob as mesmas condições, com o mesmo chefe. Mas chega no final do mês, meus 2 colegas ganham algo em torno de R$6.000 a mês. Algo em torno disso. E eu não estou no teto. Né? E algo em torno disso. E até mesmo a Declaração Universal de Direitos do Homem tem lá: ninguém receberá remuneração diferente por igual trabalho. Tá lá. Mas na Secretaria de Fazenda isso acontece e a gente deixou acontecer por esse tempo todo. Quer dizer, como é que uma entidade séria deixa uma injustiça dessa permanecer por tanto tempo? Né? Essa é a parte da injustiça salarial, gente. A gente tem que resolver isso. Nós estamos todos trabalhando igual. Então, porque um juiz julgou de uma forma e outro juiz julgou diferente, estabelece essa diferença e isso vigora por quanto tempo? Né? Nós temos, assim, e o que eu gosto de falar sobre isso é que JEP é uma pauta nossa, é uma pauta da casa, uma pauta identitária. Se ninguém resolver isso, se a gente não resolver, ninguém vai resolver para a gente. Não é igual o teto único do ministro do STF. Não é. Que já até foi aprovado agora, né, em primeiro turno. Não é, porque a gente soma forças. Mas se a gente ficar parado, tem um monte de outros sindicatos que vão fazer a mesma coisa. Ou então a briga contra o regime de recuperação fiscal, a gente soma forças, mas tem outras pessoas. Ou então o estudo da reforma tributária, a gente soma forças. Mas não, JEP, se a gente ficar parado, ninguém vai fazer para a gente. Ou é a gente, ou é o nosso sindicato, ou esquece. Então, por isso, essa é a nossa pauta principal. Eu gosto de falar um pouquinho para cada grupo que eu consigo identificar. No meu caso, a incorporação de 6.000 pontos JEP trará justiça.
No caso dos aposentados, nós temos um grupo de aposentados temerosos com a segurança jurídica, o Andrés vai falar, e traria para eles tranquilidade. Esses alguns estão acima do teto, mas estão intranquilos. Eu tenho um grupo de colegas aposentandos, né? Eles estão prestes a aposentar, só que eles não vão sair. Eu vou ficar aqui dentro enquanto esse assunto não for resolvido, porque eles têm medo de passar para a aposentadoria. E eu acho o seguinte, quem adquire o direito de aposentar depois de 30 ou 35 anos, eles deveriam ir com a aposentadoria tranquilos, né? Gozar a vida. E como é que alguém vai tranquilo se 2/3 da sua remuneração está sobre uma rubrica que chama gratificação, né? E tem outras características também. Então, aí, tem os aposentados, no meu caso, dos que não estão no tempo cheio, nós temos os colegas de 2004, 2005, 2006, que, além também das ADEs deles não incidirem sobre a JEP, no caso deles ainda tem uma outra questão. A aposentadoria deles, ela é a média de 80% das maiores remunerações dos últimos 180 meses. É assim que esses colegas vão se aposentar. Se a gente incorpora 6 mil pontos de JEP, as ADEs começam a incidir sobre isso. As remunerações crescem, a média cresce e eles terão uma aposentadoria melhor. Colegas de 2005, 2006. Então, favorece a aposentadoria dos colegas novos. E eu digo assim, para também quem está ocupando cargo comissionado, quando a gente tem a oportunidade que nos ouçam, né? A ocupação de cargo comissionado, muitos deles estão acima do teto, de forma precária. Cada vez mais precária. Né? Porque minhas colegas coordenadoras, se perderem o cargo, o salário delas cai abaixo do que o meu. Então, elas são mais novas que eu. Então, elas estão... E por que elas estão de forma precária? Nós estamos hoje numa situação, na Secretaria de Fazenda, que ninguém almeja ocupar um cargo. Ou porque está perto do teto, ou porque está aposentando, ou porque não quer largar a mão do office. Então, nós estamos numa relativa tranquilidade em relação à ocupação. Aí eu chamo os colegas ocupantes de cargo, assim, olha, juntem forças com a gente, se chegar o momento, juntem forças, porque vai beneficiar a todo mundo. E essa relativa tranquilidade ela vai mudar daqui a alguns meses. Porque quando os colegas novatos entrarem, eles vão começar a vislumbrar que a única possibilidade deles melhorarem o salário será através de ocupação de cargo. Eles vão vislumbrar isso muito rapidamente. E aí sim, aí vai ter gente querendo ocupar cargos que porventura fiquem vagos. Então está na hora da gente juntar força. Até o nosso subsecretário, que também é de concurso recente, que se perder aquele cargo, despenca a remuneração dele. Então está na hora de todo mundo juntar forças por essa pauta. Sobre a justiça salarial, era isso que eu tinha que trazer para vocês. A Odessa vai falar um pouquinho da segurança jurídica. Antes disso, eu esqueci uma coisa. Antes disso, por que outro motivo da gente incorporar a JEP? Nós somos muito gratos à JEP, porque a JEP nos permitiu ter reajustes diferenciados enquanto o funcionalismo não tinha, né? A gente vinha tendo por causa do reajuste do ponto. Então, o que está acontecendo nos últimos anos que as pessoas não estão se atentando? Primeiro, nós temos 4 anos de reajuste de ponto judicializado. Está aqui. Né? A gente recebe, mas a gente já não consegue mais receber o retroativo. 2017, nós temos judicializado de janeiro a julho. 2019 e 2020, nós temos de janeiro de 2029 a outubro de 2020. Mesmo estando em decreto, nesse caso aqui foi devido à pandemia. Foi judicializado. Em 2022, nós temos judicializado o reajuste do ponto janeiro e fevereiro de 2020. Isso não acontecia, gente. Isso significa perda de força, perda de poder, porque isso não acontecia. Eu falo que a gente está parecendo um sapo fervido, né? Que a gente é jogado lá dentro, na água fria, a água vai esquentando, 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 e a gente vai morrer positivo, porque a gente não pula fora dessa água, e todos os indícios estão sendo postos para a gente, todos. Mais um motivo. A JEP, ela tem um limite para ser paga, e esse limite, ela corresponde a 2 vezes o salário do AFRE 2J. Quando ela chega nesse limite, acaba-se a correção a política de correção do ponto acaba, porque ela não pode ultrapassar. Se a gente receber R$700 o ano que vem, 0,07 7 centavos. Se a gente receber isso o ano que vem, a nossa política de reajuste através de ponto JEP acabou. Aí ela vai ficar congelada e acabou. E aí a gente pode fazer 2 lutas. Ou a gente luta para mudar esse limitador,
ou a gente luta para incorporar a JEP. Porque se a gente incorpora parte dela, ela vai ter espaço para crescer de novo. Então, uma dessas duas lutas a gente vai ter que fazer. E se a gente tem que lutar, por que a gente não faz a luta certa? Que além de resolver esse problema, vai resolver vários outros problemas, né? Então, aí está N motivos, porque essa é a nossa pauta principal. E a frustração. Por que o sindicato não bateu nisso nesses últimos 6 anos? Esses são os motivos. Modesto fala, então, um pouquinho agora da insegurança. Prestações tributárias. Como é que se fica aqui em relação a essa luta de incorporação? O colega aqui perguntou, depois dessa emenda, né, da unificação do teto do STF para todas as administrações tributárias, como é que fica essa luta pela incorporação da JEP? Né? Eu vou falar do meu lado. Isso não muda, né? Porque não muda no seguinte sentido, não muda na prática, de forma... mas eu me colocaria com muito mais ânimo nessa luta, porque se hoje eu não estou no teto, quando o teto mudar lá para o STF, aí é que eu vou ver ele longe pra caramba. Se hoje eu não estou no teto do desembargador, mesmo tendo quase 30 anos de Secretaria de Fazenda, se eu não estou, quando mudar para o teto do STF, eu vou ver ele com luneta. Então, ainda mais injustiça a esses colegas que não estão. E não estão por quê, gente? Não é por causa de tempo. Tem gente que fala, mas você é de outro concurso, né? Você não tem que estar mesmo. Porque não, eu sou do concurso lá, eu trouxe meus tempos, daqui a 2 anos eu faço 30 anos. Nós não estamos no teto porque os nossos quinquênios não incidem sobre 2/3 da nossa remuneração. A cada 5 anos, olha o absurdo, a cada 5 anos, o nosso salário é algo em torno, vencimento, é algo em torno de R$9.000. A cada 5 anos de serviço, a gente recebe R$900. 5 anos de serviço valem R$900 que não incide sobre a JEP. E aí vão entrar os colegas novos com salários muito semelhantes a quem está aí há 20, 25 anos. Então, porque se a cada 5 anos a gente ganha R$900, quando eles entrarem, a gente vai ter um salário muito semelhante a eles. Né? A gente vai encher a cabeça de vocês. Daqui a pouquinho a gente muda de assunto. Eu acabei não completando a fase da crítica. Então, eu vou continuar com a crítica e depois passar a falar da questão da insegurança da gente. É público e notório que nós perdemos protagonismo. Nosso sindicato. Todo mundo sabe disso, em relação ao outro sindicato, e deixar de ser procurado pela mídia, etc, etc. O sindicato pode e deve voltar a ser respeitado por uma questão de sobrevivência política nossa, sobrevivência enquanto carreira com visão de longo prazo. Para isso, o caminho é mudar o interlocutor, já dito por ela, mudar as formas de interlocução e mudar os métodos de ação. Com relação às formas de interlocução, os comunicados mostram que nós temos um interlocutor. Não é o gabinete do nosso colega Oswaldo, não é o secretário adjunto, não é um assessor parlamentar-chefe da Assembleia Legislativa, não é N gabinetes de deputados. É um deputado, Gustavo Valadares, que não fez nada por nós nesse tempo. Qual é o processo correto de forma de interlocução? A primeira coisa são os nossos colegas da alta administração, não deixam de ser nossos colegas, eles estão lá. E nós temos vários casos, vocês sabem disso, em que essa parceria entre sindicato e alta administração logrou vários êxitos. Então, o primeiro papel é esse, é conversar, formar uma parceria estratégica com esses colegas. Depois, identificar, a partir daí, quais são as possibilidades, as oportunidades. Então, nós temos uma oportunidade no momento. O secretário adjunto da Secretaria da Fazenda é um servidor de carreira lá de Brasília, que está aqui momentaneamente. Então, ele tem uma visão aberta. É um cara que ele não está de costas para a gente, do ponto de vista filosófico, por ser servidor de carreira. É uma pessoa que a gente tem que se aproximar. O sindicato talvez nem tenha conversado com esse colega neste nível. Nós temos a antessala do governador e nós temos os assessores parlamentares que formam o PIB.
São esses níveis de interlocução que nós temos com o governo. Com relação aos métodos de ação. Olha bem, gente, ela deu os números aqui, né? Eu vou falar de números também. Se essa atual gestão que está aí há 6 anos, lá nos seus 2 primeiros anos, né, ela legitimada pelas urnas, a categoria sai de uma eleição mobilizada por natureza, pelo processo. Ela saía legitimada pelas urnas, fortalecida, pegava um processo de transição de pessoas que estavam se ajeitando dentro do governo e dentro da própria Secretaria da Fazenda. Ela perdeu, então, uma oportunidade de buscar essa incorporação. Se buscasse, a gente não pode afirmar que daria certo. O certo é que ela não tentou. Se ela tivesse tentado, aproveitando esse momento em que ela estava mais forte do que os seus interlocutores da categoria, ir lá na SRE, as pessoas mudando, conversar com os entes políticos, mesmo político de carreira, ela teria um momento muito propício para fazer. E se tivesse dado resultado, hoje, então é manter o nível de mobilização para que o recado que as urnas vão dar para os interlocutores se mantenha. Feito isso, parceria estratégica com os nossos colegas da administração, do coordenador ao subsecretário da Receita. Um trabalho que eu já fiz. Onde se uniformiza o discurso futuro. A gente soma lá na frente. Certo? E a partir daí se inicia o processo. Nossos interlocutores estão lá, né? Então vamos iniciar o processo. Cria-se a mobilização, quase que de forma teatral, com a mobilização, com CDs, uniformizando o discurso na base. Esse movimento fica registrado o incômodo nas várias unidades, isso é documentado. Os nossos delegados vão levar isso para os superintendentes vão levar para a SRE. A SRE tem um mote para falar: governo, o clima está ruim, o pessoal está insatisfeito, nós temos que conversar sobre isso. Entra o sindicato, do outro lado, chega para o governo e fala: o clima é este, a categoria está mobilizada, o sindicato está à frente do processo, a solução é simples: faça a incorporação parcial. Um parêntese, a gente sabe que esse discurso de lei de responsabilidade fiscal é cascata, ele usa quando quiser, é fato. Então, a gente chega, mostra. O impacto para resolver isso é de 0,03%. Resolve o problema da Secretaria da Fazenda, que é a sua fonte de receita, e a categoria vai corresponder com a qualidade e a eficiência no seu trabalho, e isso vai ser compensado. Aí a SRE entra e fala: isso dá para fazer. Vamos fazer um estudo aqui e tal. Então, nesse momento, se coloca em negociação os 3 atores. O sindicato, a categoria, através do seu sindicato, a alta cúpula e o governo que decide. Aí nós criamos o espaço para bater lá no governador, criamos dentro da Secretaria da Fazenda o espaço para bater no governador e bater o martelo. Eu acredito nesse modelo, ele é possível de fazer. É só cada um fazer o seu papel. Certo? Bom, vencido essa exposição de crítica e de dizer como a gente entende que tem que ser feito, aproveitando o momento de uma vitória, quero dizer o seguinte, sobre a insegurança da AGEP. Vou tentar ser bem breve. A EGE lá de trás decidiu a incorporação parcial por causa da injustiça. Ela já explicou. Só que de lá para cá, nós viemos colecionando sinais de insegurança. Por isso que são eles: a não incidência da AGEP sobre adicional noturno, sobre hora extra, agora sobre o RV. E um mais grave, que é o que, vamos dizer assim, foi a gota d'água para mim, porque os outros não me afetaram e não me afetariam. Mas esse afeta, que eu estou na condição de aposentar, que é a questão do seguinte: nós temos 3 normas que, a priori, nos garantem a AGEP na aposentadoria. Uma específica da AGEP, que é a Lei 16.190, onde está escrito: a AGEP se incorpora aos proventos de aposentadoria. E temos 2 leis genéricas, 2 normas genéricas, uma lei ordinária, que discute, que explica como que as gratificações são calculadas para ir para a aposentadoria. Tem que ter 10 anos, vai 100%, 9 anos vai 90%, e tal. E a Constituição Estadual, que também é genérica. Acontece que norma, quem define, quem
pratica a norma é o ente legítimo para isso. Decreto é o governador, lei é a Assembleia, Constituição é a Constituinte. Mas quem valida a norma no eventual questionamento é o Supremo Tribunal Federal. E nós já temos um precedente em que o Supremo, julgando uma ação dos fiscais aposentados do Espírito Santo, definiu o seguinte: súmula vinculante do Supremo. Gratificações de natureza pro labore faciente, ou seja, recebidos pelo efetivo trabalho, e que tem mecanismo de controle e avaliação de desempenho individual para os da TIFA, não pode ser estendida aos aposentados. É a decisão do Supremo. Então, encaixa direitinho na nossa GEP. A ação não era em relação à nossa GEP, mas encaixa direitinho. E já está lá, é um precedente no Supremo. Então, se tiver 0,01% de chance de um gaiato, qualquer pessoa que tenha legitimidade, político, um partido político, Ministério Público, Assembleia Geral, Advocacia Geral do Estado, Advocacia Geral da Procuradoria da República, qualquer um que der entrada para discutir a GEP da nossa aposentadoria, essa discussão vai se prolongar, mas vai cair onde? É a discussão de constitucionalidade, lá no Supremo. E o Supremo já decidiu uma situação análoga. Então, a grande chance de, dentro de uma pequena chance de haver essa ação, há uma grande chance da gente se ferrar, como se diz. E eu não quero correr esse risco, certo? Então, se já existe uma decisão da categoria de 6 anos atrás para brigar pela incorporação, por outro motivo, e agora, essa questão que eu coloquei da insegurança nos diminui o efeito desse risco, porque se cortar ainda vai cortar outra parte, eu quero abraçar essa causa. Eu posso ter 2 motivos para brigar pela incorporação. Em síntese, é esse o motivo. Posso passar para as propostas? Não, né? Você tem outra coisa para falar, né? Vou falar aqui, a gente tem uns 20 minutinhos só de reunião, né, gente, para dar né? Vamos tentar adequar aqui. Como eu disse, o nome da nossa chapa é Democracia Sobrenome, né? Democracia, Independência e Transparência. Democracia, nós falamos aqui fartamente, falta de CD, falta de Assembleia, desrespeito ao Estatuto, né? Várias coisas. E a independência? A independência no seguinte sentido: nós estamos cada vez mais dependentes dos entes políticos profissionais. Nós temos que trabalhar em articulação com eles, mas não independência. Né? Nós estamos dependentes. Nada mais é gestado aqui dentro da Secretaria da Fazenda, nada mais se tenta resolver por aqui. O primeiro problema que a gente tem, a gente anda correndo para a Assembleia Legislativa. Isso vira um modo de agir que depois, até quem pode resolver aqui dentro, já não tenta nem mais resolver. Vamos procurar um deputado. E isso fica bem claro aqui, ó, quando a gente procura um deputado e um líder de governo, que é o deputado Gustavo Valadares, para que o nosso reajuste do ponto GEP seja efetivado. Nós somos um líder de governo para conseguir um reajuste que está indefinido. Então, essa é a dependência e todos os outros assuntos. Um problema aqui é a Assembleia Legislativa. Essa é a dependência que a gente está em relação aos entes políticos. A gente tem que trabalhar em articulação com eles, mas não independência. Então, a independência vem aí. Temos que ser independentes. Né? E aí, ele vai falar das próximas propostas, a gente vai terminar no prazo. Vou falar sobre a transparência. Vamos. Alguém está me ligando aqui direto? Não. A gente voltou aqui, né? Porque estão me ligando, e por isso que às vezes está caindo. Por que a gente colocou dependência? Não é transparência. Não é transparência no sentido de desconfiança. É transparência no sentido de publicidade. Né? Nós não estamos vendo atos que deveriam ser publicizados sendo por essa gestão. E aí eu queria citar como exemplo só um minutinho. Eu queria citar como exemplo balancetes trimestrais. Né? A gente recebia os balancetes trimestrais em casa. Mas eu não estou falando que isso é em papel, não. Poderia ser disponibilizado no site também. Né? E isso eu não estou visualizando. Eu posso pedir desculpas em público se ele estiver em alguma aba do site
que eu não tenha conseguido ver, mas eu não consegui localizar. E aqui eu estou com o balancete trimestral da COPSEF, eu estou com o balancete trimestral do Sindifisco Gestão Lindolfo, Sindifisco Gestão Matias, da FENG, que, por sinal, é primoroso, tem aqui todo explicado, tudo que foi feito, mas eu não consigo localizar os Sindifisco. Claro que eles existem, porque existe um conselho fiscal e é encaminhado ao conselho fiscal. Mas e a categoria? A categoria não tem essa visibilidade do que está sendo feito, né? Aqui o balancete aqui da FENG, ela fala uma coisa que é o que eu tento falar. A publicação dos relatórios financeiros vai muito além de cumprir um ritual administrativo e jurídico. É a obrigação mais importante e vital de uma diretoria eleita democraticamente. Intrínseca a ela está a obrigação de demonstrar a boa administração dos recursos, além de conferir máxima transparência aos atos de gestão. Eu não consegui, peço desculpa se eu não consegui localizar e eles estejam, porventura, lá, mas eu não consegui. Receber, eu tenho certeza que eu não recebi. E outra coisa que está faltando publicidade é das ações jurídicas. A gente tinha um jornalzinho que chamava Jurídico em Ação. E com esse jornalzinho, a gente conseguia saber todas as ações que o Sindifisco estava caminhando, né? Em que pé estava, por que foi ou não foi ganha, em que instância está do jurídico, né? Em que vara. E hoje, para a gente saber alguma informação sobre a ação jurídica, a gente tem que pegar o telefone e ligar para lá. Assim, eu estou mostrando isso aqui porque eu acho que a gente vai esquecendo, né? A gente vai esquecendo como era e vai achando que estamos numa normalidade. Não deveria ser. Então, eu completei aqui a democracia, a independência e a transparência, e eu vou passar para o colega, então, falar das outras propostas. Deixa eu fazer uma síntese, uma metáfora que eu criei essa semana numa das unidades, e ela vai espelhar bem o processo de condução da luta, da incorporação, até chegar no governador. É uma metáfora. Imagine o seguinte, governador, o senhor está aqui à frente de uma empresa que o senhor não pode largar. Eu tenho que tocar o barco. Essa empresa tem uma receita de 100 e tem uma despesa de 120. Ela está deficitária. A sua folha de pagamento custa 50 das suas despesas. Dos 120, 50 é a folha de pagamento. Aí você tem um único vendedor, um único profissional na sua empresa que pode elevar a sua receita. Esse profissional está te pedindo uma adequação salarial que vai fazer com que a sua folha de pagamento passe de 50 para 50,03. E ele vai te propiciar crescer a receita. Você vai ignorar esse profissional? Em síntese, é o argumento que nós vamos fazer chegar lá, dentro desse processo de construção. Tá? Agora vamos às propostas. As propostas são divididas em 3 níveis. Claro, eu estou falando proposta, porque tem aquelas que são ação reativa. Então, proposta. Aquela que é geral, que vai encaixar no momento propício. Processo de filiação, refiliação e filiação Sindifisco. Óbvio, nós perdemos mais ou menos 400 colegas nesse período, nesses 6 anos. Desde que eu saí. 8 anos, então, desde quando ela saiu. Muitos desses saíram por insatisfação com as gestões anteriores. Nós temos que buscar esse colega. O momento é propício da gente sendo eleito, já pegando o momento de mobilização. É achar esses colegas e trazê-los para dentro do sindicato. A escola fazendária, ótimo momento. Eu vou falar da LOAT daqui a pouco, vou deixar no final porque ela é prioritária. Nós estamos aí recebendo 431 colegas. A escola fazendária sempre foi um sonho na cabeça de muitos. Nós estamos recebendo 431 colegas e não tem treinamento eles. Quem vai treiná-los são vocês. São vocês que vão treinar. Eles vão chegar aí e vai sentar do seu lado de cada um. Vocês vão ter que dar conta deles. Resultado, daqui a 5 anos, quando eles estiverem completamente formados, cada um vai ter uma cabeça, vai ter uma visão do todo. Então, hein? Pois é, acabou tudo. Não funcionou. Então, a escola fazendária tem um mote muito interessante para a gente trazer, né? Parceria com outras entidades, aquela coisa óbvia. As propostas gerais são essas. Quais são as propostas prioritárias? A gente divide em 2. As que só dependem da gente, direção sindical, e aquelas que a gente tem que trabalhar em parceria.
A de parceria ela até já adiantou e já falou. Perda inflacionária. Nós vamos brigar sozinhos por perda inflacionária, que é um discurso de todo servidor público? Não, sabia que com os demais sindicatos servidores. Então, eu presumo que a atual direção não perca a oportunidade de se associar aos demais sindicatos. Nós vamos fazer o mesmo, óbvio. Teto único do STF, que já está até andando, né? Já no Senado, parece que nós já superamos as dificuldades. É um trabalho que o Sindifisco já vem fazendo, junto com as outras entidades do fisco estadual, dos fiscos em geral, a nível Brasil. Nós vamos dar continuidade, obviamente. E a reforma tributária, naquilo em que ela, enquanto ela estiver no Congresso, e os seus respingos nas leis complementares que virão, né? É um trabalho conjunto das entidades. Não vamos deixar de fazer. Óbvio. Agora, vamos para as prioritárias, que são só da nossa ação. A incorporação, já dito, o porquê e o como fazer, deixando isso bem claro. Aí vem a LOAT. LOAT é um sonho antigo nosso, e foi, até coincidentemente, na gestão da Deliane, houve um processo completo de discussão da LOAT dentro de casa, até chegar no anteprojeto. Um processo totalmente democrático, cujo resultado final não agradou a todos, mas foi legitimado dentro da casa porque o processo foi democrático. E ela só não foi para frente por conjunturas alheias à nossa vontade. O Anastasia, que já tinha abraçado a ideia, resolveu sair para senador, veio Alberto Pinto Coelho, aí quando a Anastasia saiu, enfraqueceu a base dele na Assembleia, isso é decidido dentro da Assembleia, e aí perdemos a oportunidade, ela não continuou no sindicato, por 7 fatores. Mas era quando era de baixo para cima. Era gente criando e forçando a barra. Agora não, nós temos o inverso. A LOAT vem de cima para baixo. A reforma tributária definiu que o Congresso vai estabelecer as diretrizes agora, né, dentro da reforma tributária. O Congresso vai definir, logo em seguida, vai definir as diretrizes, ou seja, as margens do rio, para que os 3 níveis, federal, estadual e municipal, definam as suas leis orgânicas. Então, daqui a uns meses, vai estar em Minas Gerais, lá na Assembleia Legislativa, o mote para a gente fazer. Só vão estar definidas as margens do rio. Nesse processo, nós seremos atores importantes, porque é a nossa casa. Então, uma parceria bem feita dentro de casa com o gabinete secretário, o gabinete da SRE, e usando as pessoas certas, a gente vai conseguir construir uma coisa que tem a nossa cara. E nós temos 2 colegas, um da Sul de Belo Horizonte, que não largaram esse tema de 8 anos atrás. Esse de Belo Horizonte, inclusive, ele é referência nacional quando o assunto é lei orgânica, e a gente vai pegar esses 2 colegas e colocar na cumbuca, porque eles são os técnicos que têm que ir à frente. Eles é que vão ter poder de convencimento. E a bandeira número 1 deles é a autonomia funcional, que é o principal para nós. Terceira proposta de iniciativa nossa é rediscutir, no momento apropriado, não é prioridade, mas dentro do mandato, dar oportunidade à categoria de rediscutir o Fundo Fisco Forte. Foi ideia brilhante, muito bem gestada, bem bolada, os processos decisórios, mas que a categoria não foi dada à categoria e nem a categoria cobrou um processo de discussão do ponto de vista do custo-benefício de cada dinheiro que nós gastamos. A gente aceita o processo como ele é, porque fomos nós mesmos que definimos, e o que gastar, gasta, o resultado que der está bom, não pode ser assim na nossa visão. Então, a gente quer trazer isso para a categoria ou referendar isso e falar, Modesto, você está maluco, deixa a coisa correr, ou ela interferir e passar a ter avaliações periódicas ou um processo mais amplo de decisão de onde a gente fazer o investimento. E, por fim, a 4ª proposta, que só depende da gente, é uma ideia do Gama, nosso colega de chapa, lá de Pouso Alegre, e que foi abraçada nas discussões da chapa pelo colega Hudson, que é também da chapa e tem formação como jornalista. A ideia de, isso é rápido, segundo o Hudson, se faz em 3 meses, de criar uma espécie de saque dentro do site do sindicato, departamentalizado, onde a pessoa vai, através de senha, não sei como é que funciona, entra lá, seleciona um assunto, joga a informação e recebe mais rápido. E da pessoa certa lá dentro, daquela confusão administrativa e de direção, ela recebe da pessoa certa que faria incumbida de dar a resposta. Esse modelo também de canal online, que é o nome técnico lá que eles falaram, também serviria para se fazer enquetes. Enquete é aquela coisa que você joga aberto.
Então, na hora que se faz uma enquete e coleciona as respostas, você pode identificar estatisticamente qual é um tema que ninguém estava tratando e que ganhou corpo, porque ele está no íntimo de cada um, pela estatística. Aí você pega aquele tema, chama o CD e vai discutir com os representantes, e ele passa a ser um colega que teve uma ideia, uma preocupação lá em Janaúba, ele passa a ter um corpo estadual. Então, é esse assim que funcionaria esse canal online para essas duas vertentes. São essas as nossas propostas prioritárias. Gente, finalizando aqui, eu só queria falar um pouquinho protagonismo, né? Eu trouxe aqui para falar do protagonismo, por que nós estamos perdendo? Por vários motivos. Isso aqui que eu trouxe aqui são publicações que vêm desde a época do Toninho. Toninho, Desaparecido, Eliane, Matias, Lindolfo, Severino, todas as gestões fizeram publicações sobre assuntos relevantes para a categoria. O que poucas pessoas sabem é que essas publicações elas não são direcionadas para o público interno. O interno recebe. Mas quando a gente faz um caderninho desse aqui, ó, agenda legislativa do Congresso Nacional, ou... Vou pegar um outro aqui. A importância das administrações tributárias, né? Tudo assunto caro para a gente. Ou orientação a candidatos. Quando a gente faz cada um desses livrinhos aqui, a gente direciona para cada um dos 77 gabinetes da Assembleia Legislativa. Cada deputado vai ter o seu. A gente direciona para o Sinduscom, para a FIENG, a gente direciona para a Rádio Itatiaia, para o Jornal Estado de Minas, se o interesse for nacional, para o Congresso Nacional. E aí, o que acontece? O sindicato vira referência. E nós temos 6 anos que a gente não tem publicação nenhuma. 6 anos, sem nenhum. Quer dizer, quando o sindicato e o Sinfaz só tomando espaço. Quando a imprensa busca uma referência, eles estão ligando para o Sinfaz, para a concorrência. Eles não estão ligando. Por quê? Nenhum deputado vai entrar no site do Sindifisco, mas se ele tiver um caderninho desse daqui, e esse assunto interessar ele, ó, avaliação da gestão da economia mineira, ele fala, opa, o Sindifisco é uma fonte, Sindifisco é uma fonte. Quando a gente fez esse caderninho aqui, foi em 2014, ó, falava da situação fiscal do Estado de Minas Gerais. O telefone não parava de tocar. Ô, gente, eu queria informação, deputado, Rádio Itatiaia, Estado de Minas, e sobre todos os outros assuntos. Só que tem 6 anos que a gente não tem uma publicação destinada ao público externo. Essa é a perda de protagonismo. Para finalizar, eu queria falar uma coisa. O nosso secretário de Fazenda, que está aqui hoje, é o mesmo secretário de Fazenda que esteve no Rio de Janeiro há algum tempo atrás, Gustavo Barbosa. O Rio de Janeiro, ele aderiu ao regime de recuperação fiscal. Mas os fiscais do Rio de Janeiro, eles não deixaram de ter aumento um único ano sequer. Tá? E, além disso, eles recebem em dia quando todo o funcionalismo é atrasado. O funcionalista recebe atrasado, mas os auditores não. Os auditores eles recebem em dia. E me falaram nessas reuniões que a gente faz que o que eles têm lá que eu não sabia, que eu tinha esquecido, eles têm uma lei orgânica da administração. Que deve definir todas essas questões por esses motivos que eles estão recebendo em dia. Então, nós temos que ficar muito atento a isso. Muito atento. Porque nós temos o mesmo secretário e nós não estamos conseguindo nada. Qual que era a primeira atitude? Entrar em contato com o Sindicato do Rio de Janeiro. Olha, como é que a gente tem que tratar? O que a gente tem que fazer? Como é que a gente pode conseguir? Como é que funciona? Isso deveria ter sido feito há 5 anos atrás. 5 anos atrás, nós não fizemos. Então, são oportunidades que a gente tem que atentar. Finalizando, se a gente não ganhar, esse assunto da JEP é um assunto muito sério. Se a gente não ganhar, o que eu estou solicitando a todos vocês é que cobrem. Cobrem de quem da chapa ganhar. Se a gente ganhar, se ganhar, cobra da gente. Se não ganhar, cobra da outra chapa, porque não dá mais para a gente brincar com esse assunto, tá, gente? Eu queria agradecer o pessoal de casa, eu não sei quem chegou depois, a gente não consegue responder pergunta de casa, mas pode escrever no chat que a gente responde assim que possível. Né? Eu vou perguntar aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma questão, alguma coisa? Nenhuma dúvida? Então, eu vou finalizar aqui com os colegas. Muito obrigada pela presença de vocês. Um abraço.